Sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio de Marcenaria Amadora. E no vídeo de hoje eu vou construir um criado mudo, utilizando as peças de compensado que eu cortei no último vídeo, utilizando a serra circular de trilho, pés palitos e também alguns caibros de cedrinha. E na construção desse criado mudo eu vou utilizar cavilhas como técnica de junção das peças. Aí você deve estar pensando, poxa, mas será que cavilhas não é uma coisa ultrapassada? As cavilhas eram muito utilizadas na marcenaria clássica, mas ainda nos tempos de hoje elas são uma ótima opção. Diferente dos parafusos, as cavilhas não oxidam, não ficam aparentes e oferecem uma boa resistência na junção das peças. Mas existe um pequeno problema na aplicação das cavilhas. Na verdade não é um problema, mas sim uma dificuldade. Como elas são embutidas, os furos precisam estar muito bem alinhados. Caso contrário, a peça fica torta e desalinhada. É para isso que existe no mercado uma solução que facilita o uso das cavilhas, que são conhecidos como gabarito para cavilhas. E eu tenho aqui em mãos o gabarito da Miles Craft, que está disponível em duas versões. Essa versão aqui, um pouco mais simples, onde eu tenho o gabarito. Essas peças aqui são os acessórios e aqui o gabarito com 3 furações para cavilhas de 6, 8 e 10 milímetros. E aqui desse lado, um kit completo. Aqui você tem tudo o que precisa para trabalhar com as cavilhas. O mesmo gabarito que eu acabei de mostrar com as 3 furações. Cavilhas de 6, 8 e 10. Um conjunto de 3 brocas aqui também das mesmas furações. Limitadores para a broca. Aqui alguns marcadores para cavilhas e uma cola. Então vamos ver como esse gabarito funciona. Essa aqui é a estrutura do criado mudo. Um tampo em cima, uma base embaixo, 2 laterais e aqui uma repartição ao meio. As cavilhas, elas vão trabalhar aqui nas junções, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo e também aqui nessa parte central. Inicialmente eu vou fazer os furos nas laterais, em cima e embaixo, para fazer o fechamento aqui da parte de fora e depois trabalhar nas furações aqui das laterais e também nessa repartição do meio. Como que esse gabarito funciona? Ele tem aqui os 3 furos e 4 pinos de plástico. Então, para fazer a centralização do gabarito na madeira, no caso, se for o furo de 10 milímetros que está ao centro, eu posso utilizar os 4 pinos que estão aqui. Para o furo de 6, eu utilizo esses 2 aqui da extremidade e para o furo de 8, os outros 2 na outra extremidade. Para fazer o furo aqui do meu criado mudo, eu vou trabalhar com esse compensado de 15 milímetros e cavilhas de 6 milímetros. Então vou utilizar esses 2 pinos aqui da extremidade, que eu coloco nesse sentido e a furação fica exatamente ao centro da madeira. Isso, pessoal, independente da espessura da madeira. É lógico que o gabarito tem aqui uma limitação, eu vou mostrar depois, mas ele sempre vai ficar centralizado se for utilizado esses pinos. As laterais já estão furadas e agora eu preciso fazer os furos aqui na base e também no tampo. O que é importante nessa fase? É você marcar exatamente onde as peças vão ficar. Apesar de ter feito marcações aqui para a furação, se qualquer variação ocorrer, o gabarito ele ajusta essas diferenças para fazer o alinhamento dos 2 furos. Então aqui eu vou marcar as 2 peças. Assim eu sei que essa parte vai se encaixar nessa aqui. E aí que entra o segundo ajuste do gabarito com essa parte vermelha. Essa parte móvel, ela vai determinar a distância do furo na outra peça. Então eu encaixo aqui alguns manípulos para ajudar a fixação. E qual que é o ajuste? Aqui no furo de 6 milímetros, que é o mesmo que eu fiz, eu encaixo o furo na cavilha e encosto essa base móvel aqui na madeira e faço o aperto dos manípulos. Dessa forma, o gabarito ele fica ajustado
exatamente para a distância de furação na próxima peça. Agora é hora também de fazer o ajuste da profundidade do segundo furo. Como essa cavilha ela tem 30 milímetros, o primeiro furo da vertical eu fiz com 20 milímetros. E agora os outros 10, que eu acabei de ajustar aqui, eles vão entrar aqui na horizontal. Como eu estou trabalhando com compensado de 15 milímetros, eu resolvi deixar apenas 10, assim eu tenho uma margem de segurança para não ficar muito aqui próximo à parte de cima. Aqui eu tenho minhas duas madeiras marcadas, então essa peça vai encaixar dessa forma. E qual que é o ajuste que eu tenho que fazer com o gabarito? Eu já fiz a marcação aqui da peça vermelha, e essa peça vermelha ela vai encaixar aqui na parte de baixo. E o alinhamento aqui tem um rasgo que eu vou encaixar no furo da cavilha que eu fiz. Então eu trago essa peça para cá, encaixei. E o importante, eu faço o alinhamento das laterais. Então as peças elas estão bem alinhadas aqui. Um último ajuste. Vou prender aqui com o sargento, só para dar mais firmeza ao longo da furação. E aí eu inicio o processo de furação. E a peça ela fica bem alinhada. Pessoal, problemas. O que aconteceu? Lembra que eu falei para vocês que as marcações das peças são extremamente importantes? Eu coloquei a peça aqui em cima, eu fiz as marcações. E ao invés de fazer o furo pela parte de baixo, eu fiz o furo pela parte de cima. E o que acontece? Agora a peça ela não encaixa aqui, porque existe uma pequena diferença entre ambos os lados. Mas não tem problema. Como a cavilha ela fica oculta e os furos também ficam ocultos, eu vou refazer os furos. Mas não com essa mesma posição de cavilha, já que os furos aqui estão bem próximos. Então eu vou tirar a cavilha, jogar ela um pouco para um lado, 1 centímetro para um lado, e refazer as furações, tanto nessa parte quanto na parte de cima. Aí sim, na hora de fazer o encaixe novamente, eu presto atenção e faço a furação do lado correto. Bom, eu consegui corrigir o meu deslize rapidamente, fazendo as novas furações aqui na parte de cima, e essa parte externa já está pronta. O próximo passo é fazer a fixação dessa travessa aqui do meio. E a fixação da cavilha vai acontecer em 2 etapas, como eu mostrei para vocês. Primeiramente eu vou fixar 3 cavilhas de cada lado, desse lado aqui e desse lado nessa travessa central, e depois eu vou mostrar qual que é o procedimento para fazer o furo aqui nas laterais. A segunda etapa, como eu comentei, os furos precisam ser feitos aqui nas laterais. Então eu já encontrei o centro, tanto dessa lateral quanto da outra, e essa aqui é a travessa central. Para fazer essa furação, como o furo aqui no centro da madeira, eu não vou utilizar esse acessório vermelho. Tá? Mas qual que é o procedimento? Então eu faço o alinhamento aqui, né, exatamente de onde eu quero executar o furo, e encaixo o gabarito seguindo o mesmo procedimento. Aqui em cima e também nas laterais existe uma risca que é a centralização dos furos. Então eu trago essa madeira para cá até fazer o alinhamento dessa marca com a minha linha aqui na parte de cima, de ambos os lados. Dessa forma eu consigo transferir, né, o furo da cavilha para a madeira aqui na parte de baixo, seguindo esse procedimento. Só lembrando, pessoal, que como eu estou trabalhando com uma cavilha de 30 milímetros, então eu coloquei a cavilha nessa parte aqui 20 milímetros para dentro e aqui ficam 10 milímetros para a parte de fora. Então nessa transição de fazer o furo para encaixar a cavilha de um lado para o outro, é necessário fazer o ajuste aqui da profundidade da broca. Caso contrário, se você fizer o furo direto, você pode transpassar essa madeira.
Enquanto a cola seca, eu vou trabalhar agora para fazer a instalação dos pés palitos. Eu comprei esses pés aqui no Mercado Livre, não me recordo, pessoal, a loja que foi, porque já faz algum tempo. E para fixar esses pés, eu não vou fixar ele direto aqui no compensado, pois ficaria um pouco estranho. Então eu vou utilizar esse caibro de cedrinho, ele tem 4,5 por 4,5. O comprimento aqui, depois eu vou analisar direitinho e deixo as medidas para vocês. Eu poderia fixar esse pé reto, mas para dar um aspecto mais retrô, eu vou colocar uma inclinação nele aqui. Eu estava avaliando, eu acho que uma inclinação que fica interessante é por volta de 10 graus, tá? Porque aqui a ponta dele acaba ficando alinhado com a lateral e ele também não fica muito parecendo uma antena de TV. Então uma leve inclinação aqui para deixar um aspecto mais retrô. Agora vamos ver como eu consigo fazer esse corte de 10 graus. Decidi usar a serra de meia esquadria para fazer esse corte. Então eu já ajustei a inclinação da serra aqui para 10 graus e montei uma base com MDF, porque existe um degrau aqui na parte de baixo, então ficaria um pouco difícil fazer o corte com precisão. Uma base de MDF com esquadro rígido já travado aqui, e quando eu coloco o caibro, eu consigo ver que a luz de laser, ela mostra o corte exatamente em cima da marcação que eu fiz. Eu poderia utilizar também a serra circular de bancada, tem um gabarito para corte longitudinal, vou deixar o link aqui embaixo, que ele funciona muito bem para esse tipo de corte também. Mas como essa aqui é uma haste grande, ela está com 38 centímetros, eu consigo fazer o corte aqui na serra de meia esquadria com segurança. Para fazer o furo para encaixar o pé palito, ele precisa ser inclinado também. E para isso eu vou utilizar a furadeira de bancada. Eu me lembro que quando eu fiz o quadro de máquinas amadoras explicando sobre a minha furadeira de bancada, eu falei que ela não inclinava a base. Aí o pessoal me deu um toque e de fato ela inclina. Tem um parafuso aqui embaixo que eu solto e ela faz a inclinação. Então eu vou colocar a base inclinada em 10 graus e quando eu colocar o apoio aqui, como tem um corte em 10 graus também, ele fica exatamente em 90 graus. Fiquei até feliz aqui com a qualidade dos cortes e dos furos, pois os pés encaixaram bem bacana aqui e ficou na inclinação que realmente eu desejava. Para fixar essa base aqui dos pés palitos aqui na parte de baixo, eu vou utilizar duas cavilhas de 8 milímetros de diâmetro. Eu acho que são mais que suficientes para segurar, mais a cola também. E o que acontece? Para fixar essas cavilhas, o gabarito ele não encaixa aqui para fazer o alinhamento do furo central, pois existe uma limitação aqui que é um pouco menos que 4,5 centímetros. Mas não tem problema, eu vou mostrar como utilizar o gabarito para fazer o furo desejado aqui para fixar as cavilhas e depois como que eu vou transmitir a posição das cavilhas para o compensado. Eu fiz as marcações aqui de baixo apenas como referência, mas não existe muita preocupação em relação ao alinhamento desses furos. E para fazer o furo eu não vou usar o gabarito dessa forma, já que ele não encaixa. Então vou colocar ele assim, fazer a centralização do furo e a furação. Hora de fazer o posicionamento da base. Eu coloquei uma régua aqui para fazer o alinhamento na lateral, para deixar esse espaçamento aqui exatamente igual a esse aqui. Coloquei 2 grampos aqui só como forma de apoio. Essa base fica aqui. Uma madeira como espaçamento e o outro pé. Com esses gabaritos, a minha peça fica posicionada exatamente onde eu quero. E aí, o ponto é, eu preciso transmitir a posição desses furos aqui para o compensado. É para isso que existe esses pinos aqui, que são os alinhadores de cavilha, alinhadores de furo. Então eu encaixo aqui no furo que eu fiz, ele tem uma pontinha bem fina. Então esse aqui é o de 8 milímetros. Coloco a minha base novamente alinhada aonde eu quero e eu aperto. Fazendo isso, eu tenho 2 marcas aqui no compensado, que é a posição central do furo. Agora basta fazer o furo aqui para que a cavilha encaixe perfeitamente.
e depois de algumas horas a peça está pronta. Eu vou deixar as medidas aqui no campo de descrição do vídeo e também o link da loja Tools BR, onde você pode encontrar o gabarito e o kit que eu acabei de apresentar. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha aqui embaixo. Convido você também para se inscrever no canal e visitar Marcenaria Amadora agora também no Instagram. Assim você pode conferir o que acontece dentro e fora da oficina. É isso aí, pessoal. Aquele forte abraço e até o próximo vídeo.